o destino que eu não creia no destino. E o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido. Senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Olá, viajantes e corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. E como puderam ver, essa é a parte 2 da minha cobertura aqui da Meia Maratona do Porto. Nesse vídeo teremos tanto trechos da prova, como também irei mostrar mais alguns pontos turísticos e histórias bastante interessantes aqui da cidade do Porto. Então bora lá para a linha de largada, que a meia maratona já vai começar. E por aqui, com bastante vento, um pouquinho de chuva, vai começar a meia maratona do Porto. Confere aí. Ai, que tristeza esta minha alegria. Ai, que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. E já vamos então começar com o nosso passeio aí pelo Porto. E vou levar agora para um dos pontos principais da cidade. Confere aí um pouquinho mais sobre a Torre dos Clérigos e a Igreja dos Clérigos. Se eu pudesse não cantar, ai se eu pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento, talvez eu ouvisse no silêncio que fizesse. E começa esse segundo vídeo com uma construção já do século XVIII, e que é, sem dúvidas nenhuma, um dos símbolos da cidade do Porto, que é a Torre dos Clérigos. Uma voz que fosse minha, cantar alguém cá dentro. Ai, que desgraça esta sorte que me assiste. Ai, mas que sorte eu vi. E antes de eu falar da torre em si, deixa eu falar sobre o seu nome. Por que Clérigos? Porque esse é o nome da irmandade que solicitou a construção desse conjunto, que conta com a torre desse lado, com a igreja que fica lá do lado de baixo e com a casa da irmandade que fica entre essas duas. E essa irmandade foi criada para dar auxílio aos membros mais pobres do clero. Por isso, Clérigos. Na incerteza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu... Temos que ter a noção que Portugal, nessa época de 1700 e tal, tinha um clero muito grande. Eram muitos padres, frades, diáconos, enfim. E mesmo que nós tenhamos a ideia de que a igreja sempre foi rica, muitos membros do clero acabavam que tinham dificuldades. Principalmente aqueles que faziam voto de pobreza e aqueles que ao longo da vida enfrentavam problemas de saúde. Daí da criação dessa irmandade. E muitos membros do clero mais necessitados moravam aqui na casa da irmandade. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão... Mas estou aqui mesmo para dar destaque à torre, que sem dúvidas é o que chama mais atenção nesse conjunto, que é classificado como Patrimônio Nacional. A Torre dos Clérigos tem 75 metros de altura e na época que foi finalizada em 1763 era o edifício mais alto de Portugal. É possível subir na torre e ter uma visão privilegiada do centro histórico do Porto. Eu já subi anos atrás e recomendo. Hoje eu não vou subir, porque acho que vai ficar mais bonito aqui para o vídeo eu sobrevoar a própria torre com um drone. Então, fique aí com as imagens. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai, que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste.
aqui no quilômetro 3, a chuva já aperta bastante. Vamos em frente. O vento também não tá lá legal, mas seguindo firme aqui. Agora vamos subir a Serra do Pilar, que eu quero mostrar para vocês aquele lugar lindo e também contar a história mais legal que eu vou contar nesse vídeo. Então, confere aí e antes de ir para lá, fique aqui com essa vista do Rio Douro e com a ponte de Arrabia. Mergulhadas ao contrário, aguarela na corrente, pelo Douro as cores das casas, a cidade e o seu cenário, as janelas que querem gente, como os sonhos querem asas, no reflexo da ribanceira. Quando eu corri a meia maratona de Lisboa em 2021, eu comecei a contar sobre a história da Guerra Civil Portuguesa. Mas eu não terminei de contar tudo e de dar maiores detalhes, porque naquele vídeo mesmo eu disse que merecia de terminar de contar no Porto. Hoje, então, estou aqui para terminar de contar esse importante capítulo da história de Portugal. E quem ainda não assistiu o vídeo de Lisboa, depois vai lá conferir porque vale a pena. Mas eu vou fazer aqui um ponto da situação para dar sequência nessa história. Dom Pedro declarou a independência do Brasil em 1822. E 4 anos mais tarde, em 1826, o seu pai, Dom João VI, morre. E então começamos a ter problemas com a sucessão. Seu irmão mais novo, Dom Miguel, se acha no direito de ser rei de Portugal. Isso porque Dom Pedro havia se declarado imperador do Brasil. E ele não poderia assumir o trono português que tinha direito. Isso porque uniria novamente os dois países. A própria Carta Constitucional Brasileira, que já previa essa possibilidade, dizia que ele não poderia assumir o trono português. Ele então tinha de escolher entre ser rei de Portugal ou imperador do Brasil. E ele escolheu ser imperador do Brasil. Porém, isso não significa que ele daria o trono de mão beijada para o seu irmão Miguel. Também não é bem assim, não é? Ele abdica do trono português em favor da sua filha, Dona Maria II, que na altura ainda era uma criança. Só que para apaziguar os ânimos e não causar uma revolta, Dom Pedro entrega a mão da menina, Dona Maria II, ao seu próprio tio. E assim, Miguel teria a chance de ser regente até ela virar adulta e poderem se casar. Além de ser algo no mínimo repulsivo, tinha tudo para dar errado, não é? Não só tinha como realmente deu. Miguel promete casar com a sua sobrinha no futuro e respeitar a Carta Constitucional redigida por Dom Pedro. Porém, não foi isso que aconteceu. Quem tinha muito poder naquela época não queria uma Constituição. Queria uma monarquia tradicional, uma monarquia à moda antiga, uma monarquia absolutista. Então, o Partido Conservador, com apoio dos grandes donos de terra do país e também da Igreja Católica, apoiam Miguel. E ele passa por cima da Carta Constitucional, dissolve as Cortes Legislativas e, com apoio do antigo Conselho, assume o trono português. Porém, somente os Estados Unidos e o Vaticano reconheceram Miguel como rei. Todo o resto das monarquias europeias ficaram em silêncio. Até porque o absolutismo já dava os seus últimos suspiros na Europa. A Revolução Francesa, por exemplo, tinha acontecido cerca de 40 anos antes. Dom Pedro, que viu que não daria conta de tratar dos problemas que tinha no Brasil e dos problemas que aconteciam aqui em Portugal, abdica também do trono português em favor do seu filho. Estou falando de Dom Pedro II, que, para quem conhece a história, sabe que também era uma criança na época. Ainda bem que agora ele não prometeu casar ele com ninguém, não é? Pronto, chamou sua rapaziada, entrou na sua embarcação e rumou para Portugal para resolver o problema. Claro que quando saiu do Brasil, sabia que não resolveria aqui na base da conversa, não é?
Então ele primeiro desembarca nos Açores, onde não teria resistência, organiza um exército lá, que vai contar com a ajuda de alguns ingleses e franceses, populares e até mesmo intelectuais da época, que logicamente eram apoiadores das ideias liberais e do fim do absolutismo em Portugal. E então esse exército liberal sai dos Açores e chega aqui no Mindelo, que fica aqui pertinho do porto. E eles chegam aqui sem nenhum tipo de resistência. Até por isso, Dom Pedro achou que seria muito mais fácil, que o país o receberia de braços abertos. Até porque ele é aquele que traz ideias novas, que traz o liberalismo, o futuro, a soberania do povo. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O país ainda estava atrasado em termos sociais, até mesmo para, naquele momento, entender muito bem o que poderia representar essa mudança. A cidade do Porto acolheu Dom Pedro e suas tropas, mas rapidamente a cidade foi cercada pelas tropas absolutistas de Dom Miguel. O número de combatentes do Exército Liberal que saíram dos Açores eram cerca de 6.000 a 7.000 homens, que depois conseguiu com o tempo aumentar para cerca de 12.000, enquanto o exército de Dom Miguel contava com cerca de 80.000 combatentes. E não era só essa diferença absurda que ajudava as forças absolutistas. O Porto ainda teria outros inimigos cruéis, como surtos de doenças infecciosas de cólera e tifo, e também a fome. A cidade ficou sitiada durante muito tempo. Por isso tudo parecia questão de tempo para que Dom Miguel, que também estava aqui à frente do seu exército cercando a cidade do Porto, esmagasse as forças liberais. Mas não foi bem isso que aconteceu. O cerco do Porto durou um pouco mais de um ano e as forças absolutistas nunca conseguiram entrar na cidade do Porto. Muito até pela bravura do general Torres, que comandava as suas tropas daqui da Serra do Pilar, onde eu estou agora. Parecia que os bombardeios constantes, ao invés de enfraquecer a cidade do Porto, na realidade fazia com que os portuenses cada vez mais se identificassem com a causa liberal e ficassem mais determinados em serem resistência. E assim, além de conseguirem nunca ter deixado as forças absolutistas entrar no porto, depois de muitas tentativas, o exército liberal conseguiu furar um bloqueio aqui no Rio Douro e alcançar então o mar. E eles navegaram a sul, entraram pelo Algarve, subiram rapidamente pelo Alentejo e tomaram a capital Lisboa, que estava desprotegida. Assim, foi levantado o cerco do Porto. E depois de certo tempo, com algumas batalhas ainda pelo meio, chega ao fim a Guerra Civil Portuguesa. E depois dessa história incrível que eu sei que pouquíssimos brasileiros conhecem, mesmo tendo como pano de fundo a história do Brasil, deixa eu dizer que se você vier aqui no Porto, é obrigatório que venha aqui na Serra do Pilar para apreciar a melhor vista da cidade do Porto. Vão as nuvens pelo chão, nada o toca no seu seio, os rabelos vão nas vistas, amarrados aos turistas, as gaivotas de vermelho. E antes de voltarmos para a prova e seguirmos em frente, eu quero aproveitar para contar uma curiosidade muito interessante. O Porto é conhecido como a Cidade Invicta, e esse título de invicta se deu exatamente por essa história que eu acabei de contar. Depois de Dom Pedro vencer a guerra e sua filha assumir o trono, Dona Maria II atribui à cidade o título de invicta. Isso porque, mesmo quando tudo parecia perdido, a cidade do Porto resistiu e não deixou ser invadida, permanecendo invicta. E hoje vemos no brasão a seguinte inscrição: Antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. E fora isso, no brasão do Futebol Clube do Porto, temos também uma faixa logo em frente ao dragão com a inscrição Invicta. Agora sim, vamos lá voltar para a corrida. Sendo outras são as mesmas. E nem adianta mais eu tentar secar a câmera aqui, chovendo muito. A chuva vem forte, para um pouquinho, volta forte, rajadas de vento bem rápidas. Seguimos aqui, quilômetro 5. E agora, depois dessa história incrível que eu contei pra vocês, vamos para outro lugar, pra mim, um dos lugares
mais agradáveis que temos aqui no Porto, que é os Jardins do Palácio de Cristal. Então, confere aí. As gaivotas e o seu grito, noutro vento a mesma dança. E com esses pavões aqui atrás de mim, eu estou agora num dos locais mais agradáveis do Porto, na minha opinião. Os Jardins do Palácio de Cristal. Pelo Douro desce o tempo, nossos olhos ao relento vão mudar. Infelizmente, o Palácio de Cristal em si já não existe mais, mas os jardins que rodeavam esse palácio ainda estão por aqui e oferecem uma das vistas mais incríveis do Porto. No granito do teu peito bate um rio coração, doces vagas tempestade deste porto fiz meu porto. O Palácio de Cristal foi construído para a Exposição Internacional do Porto, que aconteceu em 1865. E a inspiração para esse palácio foi o Crystal Palace de Londres, que havia abrigado anos antes, em 1851, também uma exposição universal. Para falar a verdade, a primeira de todas, conhecida como Grande Exposição. E o Palácio de Cristal não existe mais, porque, infelizmente, ele foi demolido em 1951. Segundo relatos, dizem que foi demolido porque a estrutura de ferro estava completamente comprometida, o edifício estava em péssimas condições e que dificilmente conseguiria ser recuperado. Uma pena, mas os tempos também eram outros. Certamente hoje em dia isso não iria acontecer. E a demolição foi muito rápida, em menos de um ano, até mesmo para evitar possíveis contestações populares, o que de fato aconteceu. Tanto que até hoje o nome que damos a essa região e seus jardins ainda é Palácio de Cristal. Talvez até mesmo como uma forma de lembrança e de resistência. Só a título de curiosidade, o Crystal Palace de Londres, que serviu de inspiração para o Palácio de Cristal daqui, também já não existe mais. Em 1936, ele foi destruído por um incêndio. E voltando para cá, logo no ano seguinte à demolição, construíram aqui no mesmo local esse pavilhão de desportos para a realização do Campeonato Mundial de Hóquei em Patins, evento que Portugal se sagrou campeão. Mas poderiam ter construído em outro lugar ou mais aqui para o lado e deixado o Palácio de Cristal em paz, não é? A caminho do teu corpo. Mas se a demolição do palácio para a construção do pavilhão foi um erro, na minha opinião, pelo menos mais recentemente acredito que tiveram um grande acerto. Desde 1991, esse edifício deixou de se chamar Pavilhão dos Desportos para se chamar Pavilhão Rosa Mota, em homenagem à maratonista, campeã olímpica em 1984 em Seul, campeã mundial da maratona em 1987 em Roma e a maior campeã da Corrida Internacional de São Silvestre em São Paulo, com 6 títulos consecutivos. E para quem não sabe, a Rosa Mota é daqui do Porto. Por isso, uma homenagem mais que merecida. E como esse é um canal de corrida, eu não poderia deixar de comentar sobre isso. Eu mesmo tive a oportunidade, nesse ano, de encontrar com a Rosa Mota na Meia Maratona de Faro, onde ela não só correu a prova de 10 quilômetros, como ganhou. Troco ouro por gaivotas, por tão pouco logo cai. E agora sim, vamos para o ponto alto dessa prova, que é atravessar a belíssima Ponte Dom Luiz. Confere aí e veja como você também tem que vir correr aqui. Exatamente. Há um prenúncio de morte lá do fundo de onde eu venho. Os antigos chamam-lhe ralho, novos ricos são má sorte. É a pronúncia do norte,
outros chamam-lhe torpe. Hemisfério fraco, outro forte. Aí o dia não sai. No vídeo passado eu falei um pouco sobre a Ribeira, porém eu não falei daquilo que possivelmente é o que mais chama atenção aqui, que é a Ponte Dom Luís. Sejas triste, a bússola não sei se existe, e o plano talvez aborte. Essa ponte aqui foi construída entre 1881 e 1886. Porém, antes dela, existia aqui uma ponte pêncil, que eu irei colocar na tela um desenho para poderem ver como era. E até hoje, temos aqui esses dois pilares que faziam parte dessa antiga ponte. Nem guerra em bairro ou corte. Só que essa ponte pêncil não suportava o tráfego intenso que a Revolução Industrial havia criado. Havia muitas fábricas nessa região e a circulação de pessoas entre o porto e a cidade vizinha de Vila Nova de Gaia precisava de uma ponte maior. Então foi aberto um concurso público e o engenheiro belga Théophile Seyrig venceu com esse projeto aqui, de uma ponte com 2 tabuleiros, para ligar tanto a parte alta como a parte baixa da cidade. E Seyrig já tinha sido sócio e aprendiz de Gustave Eiffel, tanto que trabalharam juntos poucos anos antes na construção de uma outra ponte ferroviária que fica um pouco aqui em cima do Rio Douro, a ponte Dona Maria Pia. É a pronúncia do norte, é um prenúncio de morte. Corre o rio para o mar. E dessa forma vemos aqui uma ponte em estrutura metálica tão elegante que lembra bastante a própria ponte Dona Maria Pia, como também nos recorda, por que não, a obra-prima de Gustave Eiffel, que é a sua torre que está em Paris. Agora aqui do lado de Gaia, quero que vejam algo curioso. Está escrito Ponte Luís I e não Ponte Dom Luís I. Corre a boca pequena que isso se deve porque o rei não veio na inauguração da ponte. Então os portuenses que não gostaram nada disso, retiraram o adjetivo de Dom do Rei aqui na ponte. Porém, isso acaba que é uma lenda. Os meios de comunicação e a imprensa da época se referiram à ponte como Ponte Luís I. E certamente essa inscrição em pedra já estava pronta para a inauguração, não é? Fora isso, todas as demais construções da época, que também homenageavam membros da família real, não tinham títulos no nome de forma oficial. A própria ponte Dona Maria Pia, que eu falei agora há pouco, oficialmente é só Ponte Maria Pia, assim como aqui é Ponte Luís I. Não tenho barqueiro, nem é de remar. E uma brincadeira comum aqui no Porto é perguntar qual a vista mais bonita temos do Rio Douro. Se é no Porto ou aqui do lado de Vila Nova de Gaia. E a resposta é que a vista mais bonita é daqui, porque assim podemos ver a cidade do Porto. E isso eu acho que ninguém pode negar. Não tenho barqueiro, nem é de remar. Procuro caminhos novos para andar. Colheste os ramos onde pousamos, desviadas às pérolas, as fontes secaram. Corre o rio. Chegamos agora em Vila Nova de Gaia, que é a cidade aqui do outro lado da ponte. E aqui é onde ficam as famosas caves de vinho do Porto, que eu vou mostrar, claro, um pouquinho mais para vocês. Então, confere aí. O rio para o mar. E há um prenúncio de morte. E quando falamos do Porto, logo vem na cabeça de muitas pessoas o famoso vinho que leva o nome da cidade, o vinho do Porto. Na realidade, o vinho do Porto não é um vinho tradicional de mesa, mas sim um vinho licoroso. E por isso, não é um vinho daqueles que abrimos uma garrafa e bebemos durante uma refeição, mas sim um aperitivo que normalmente iremos beber ou antes ou depois das refeições.
E aqui de frente para a Ribeira do Porto, em Vila Nova de Gaia, onde eu disse ter a vista mais bonita do Douro, é onde temos as caves de vinho do Porto, que nada mais é do que o local, ou seja, os galpões, onde a bebida fica armazenada em barris de carvalho para ser envelhecida. E as teias que vidram nas janelas esperam um barco parecido com ela. Não tenho barqueiro, nem hei de remar. Procuro caminhos novos para andar. Temos aqui diversas caves de diversas marcas que fabricam vinho do Porto e que podem ser visitadas. Eu já entrei em muitas delas ao longo dos anos que eu morei aqui, mas a que eu escolhi hoje para mostrar para vocês é a Cockburns, que é a maior e a que tem uma das visitas mais interessantes de todo o Porto. E a pronúncia do norte corre o rio para o mar. E as teias que vibram Nas janelas esperam um barco parecido com ela. Não tenho barqueiro, nem hei de remar. Procuro caminhos novos para andar. É a pronúncia do norte, corre o rio para o mar. E deixa eu explicar aqui o porquê o vinho do Porto é diferente. Enquanto um vinho tradicional de mesa passa por uma fermentação completa, podemos assim dizer, o vinho do Porto tem a sua fermentação interrompida logo numa fase inicial, ou seja, 2 ou 3 dias depois de ter iniciado o processo de fermentação. E essa fermentação é interrompida adicionando aguardente vínica, que nada mais é do que uma aguardente feita de uva. Assim, o vinho do Porto fica doce, porque como a fermentação não foi completa, o açúcar natural das uvas não se transforma completamente em álcool. E também fica mais forte que o normal, porque foi adicionado aguardente. Ficando assim com um grau alcoólico que fica ali entre 19% a 22%, e com um sabor que nos lembra mais um licor do que propriamente um vinho de mesa. E já agora vocês devem estar curiosos para saber como foi criado o vinho do Porto, não é? Como foi que pela primeira vez resolveram adicionar aguardente ao vinho logo lá no início do processo da fermentação. A versão mais difundida vem lá do século XVII, quando os ingleses queriam comprar os tradicionais vinhos de mesa portugueses, mas esses vinhos não suportavam as longas viagens de barco e acabavam por azedar. Assim, começaram a adicionar algum tipo de blend mais alcoólico nesse vinho que comprava aqui nessa região do Douro. Não necessariamente naquela época era adicionado aguardente vínica. E assim, dessa forma, o vinho não estragava. Porém, como disse, se transformava em outro tipo de bebida. Só que essa versão da história não é a única, até porque acreditavam que fazia algo similar bem antes do comércio com os ingleses. Na época dos descobrimentos, ou seja, desde o século XV, existem alguns relatos de que o vinho era armazenado dessa forma para conservar o máximo de tempo possível durante as viagens. Eu, sinceramente, acredito que tem um pouco dessas duas histórias. E que mesmo depois do século XVII, o processo ainda foi evoluindo para o que temos consolidado nos dias de hoje. Tanto que, atualmente, o processo de produção é regulamentado. E temos um tipo de produto que recebe um selo de denominação de origem controlada. Acredito que a grande maioria que está assistindo esse vídeo já deve ter experimentado o vinho do Porto. Mas se ainda não, quando tiver oportunidade, por favor, experimente. E não só o vinho do Porto em si, mas também vale muito a pena experimentar os tradicionais vinhos de mesa portuguesa dessa região do Douro. Pode confiar nessa dica, viu? E as teias que vibram Nas janelas esperam um barco parecido com ela. Não tenho Como puderam ver, a visita é incrível e essa prova aqui final é o que faz tudo ainda valer mais a pena. Os 3 vinhos que provei aqui maravilhosos e principalmente nessa sequência aqui de degustação com toda a explicação que a gente recebe aqui. Se visitarem aqui o Porto, já sabem, vale a pena conferir.
E depois dessa visita incrível aí, vamos seguir aqui na prova e vamos também seguir com o nosso passeio aqui pela cidade do Porto. Estou em Gaia agora, né? Mas já estou voltando pro Porto. Já vamos cruzar novamente ali a ponte. E o próximo ponto que eu quero mostrar para vocês é o coração da cidade do Porto, para falar a verdade. A Avenida dos Aliados. Confere aí. Nem hei de remar, procuro caminhos novos para andar. É pronúncia do norte, corre o rio para o mar. Estou agora no coração da cidade do Porto. Essa aqui é a Avenida dos Aliados e já irei aproveitar para contar o porquê desse nome e também a época de construção dessa avenida. O nome é em homenagem aos países chamados de aliados na Primeira Guerra Mundial. Apesar de Portugal não ter sido um dos protagonistas dessa guerra, foi sim um dos países que acabaram por se unir aos aliados durante a guerra. Foram mobilizados cerca de 200 mil homens e cerca de 10 mil acabaram por falecer. Mesmo os aliados tendo saído vencedores dessa guerra, o resultado para Portugal não foi o esperado. A República tinha sido instaurada fazia pouco tempo e se esperava até mesmo uma maior unidade nacional com a participação na guerra. Porém, o que gerou foi uma instabilidade política, que contribuiu para a queda da democracia em 1926. Porém, isso não é assunto para hoje. Ah, e já que falei o motivo de chamar Avenida dos Aliados, devo dizer que essa avenida foi construída em plena Guerra Mundial. Começou a ser construída em 1916 e foi aberta em 1917. Para quem está perdido aí com datas, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918. Quem vem atravessa o rio, junto à Serra do Pilar, vê um velho caserio que se estende até ao mar. Quem te vê ao vir da ponte, És cascata São Joanina. E aqui, entre essas duas mãos da avenida, temos uma enorme praça. Porém, o destaque dessa praça que eu queria mostrar, eu não irei conseguir. Porque, como podem ver ali embaixo, estamos em obras para a nova linha do metrô. Mas eu filmo daqui de longe e conto a história da mesma forma. E o destaque é uma estátua enorme de bronze que fica ali no meio. E quem está ali representado é Dom Pedro. Sim, ele mesmo, imperador do Brasil e vencedor da Guerra Civil que eu contei para vocês em detalhes agora há pouco. E a homenagem não se limita somente à estátua. Essa praça também já levou o seu nome e se chamou Praça Dom Pedro IV. Lembrando que ele era Dom Pedro I no Brasil, mas aqui em Portugal já tiveram 3 Pedros antes dele. Por isso, Dom Pedro IV. Porém, depois do século XIX, mudaram o nome da praça, mas continuou uma homenagem. Desde então, ela se chama Praça da Liberdade, até porque foi isso mesmo que ele prometeu ao povo com a Carta Constitucional e com as suas ideias liberais. E aqui nos Aliados também temos a Câmara Municipal do Porto lá em cima, um edifício belíssimo. E também é rodeada por diversos outros edifícios com uma arquitetura bastante interessante e que faz o conjunto da obra aqui ser ainda mais bonito. erigida sobre um monte, No meio da neblina, por ruelas e calçadas, da ribeira à terra foz, por pedras sujas. E tudo aqui é tão bonito e imponente que nem mesmo o McDonald's poderia ficar para trás. Tanto que aqui nos Aliados temos aquele que é considerado o McDonald's mais bonito do mundo. Isso porque não segue aquele layout globalizado que temos em todo lugar, mas sim aproveitar a estrutura que tinha aqui antes do antigo Café Imperial.
E aí, você concorda que esse aqui é o McDonald's mais bonito do mundo ou você conhece outro mais bonito que esse aqui? Eu acho difícil, hein? Por pedras sujas e gastas, E lampiões tristes e sós. A chuva agora passou um pouquinho. Temos até aqui alguns raios de sol. E vamos seguir em frente. Já estou aqui, já dei meia volta. Já estamos aqui em direção a Foz novamente. E quero mostrar mais um lugar para vocês. A estação de São Bento. Que é uma estação lindíssima. Confere aí. Esse teu ar grave e sério, num rosto de cantaria que nos oculta o mistério. E bem aqui ao lado dos aliados temos uma estação de comboio que também é uma atração turística. Aí você pode estar pensando, mas como assim uma estação de trem é uma atração turística? Olhando aqui do lado de fora, vemos um edifício até bem interessante. Porém, é aqui do lado de dentro que temos o principal motivo dessa estação ser uma atração turística, que é esse hall de entrada todo envolto em azulejos que retratam momentos emblemáticos, principalmente aqui da região norte de Portugal. Dessa luz bela e sombria, ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. Essa estação foi inaugurada 2 anos antes da construção da Avenida dos Aliados. E até mesmo foi um dos motivos da criação da avenida, já que essa era a estação central do porto naquela época. E o nome Estação de São Bento é porque aqui funcionava anteriormente o Mosteiro de São Bento. Porém, com a vitória dos liberais e a extinção das ordens religiosas, o Estado ficou com esses edifícios que pertenciam à igreja, como eu cheguei a contar no vídeo de Lisboa que eu fiz lá em 2021. E em relação à estrutura original, pouca coisa restou. Até porque o convento estava realmente abandonado e a estrutura comprometida. A prova aqui já está chegando no fim, mas ainda quero mostrar um lugar muito especial para mim, que é a Igreja da Lapa. E vocês já vão entender o porquê. Confere aí. E antes de irmos ali para a Igreja da Lapa, eu quero mostrar outro prato típico do Porto para vocês. Na parte 1, semana passada que vocês viram o vídeo, eu mostrei as tripas à moda do Porto. Porém, existe outro prato que talvez seja até mesmo mais difundido do que as próprias tripas. Apesar de não ter assim uma história tão bonita e relevante quanto as tripas, não é? Mas eu tô falando da francesinha. Vir ao Porto e não comer uma boa francesinha é quase igual ir a Roma e não ver o Papa. E eu aqui já tô depois da prova, não é? Gravando isso depois da prova. Vocês vão ver agora o finalzinho da prova. Mas eu almocei as tripas hoje e agora estou jantando as francesinhas. E vou mostrar aqui, o meu padrinho vai montar pra gente, francesinha feita em casa, é outra coisa, melhor ainda. E vai montar aqui e vocês vão ver o processo de montagem e depois a gente vai levar essa francesinha ao forno e o segredo final tá no molho da francesinha. Mas vocês vão conferir aí. Olha bem, vamos pôr aqui um bocado de pão. Vamos pôr. Isto é ao gosto de cada um. Não é obrigatório ser por esta ordem, mas é ao gosto. Por aqui, tem salsicha fresca, um bocadinho, não é? Bem recheado, um bocadinho de bacon, ao gosto. Quem quiser põe, quem não quiser não põe. Um bife, mais 2 bocadinhos de presunto para ficar bem recheado. E agora vamos pôr o queijo para depois derreter e ficar a francesinha à maneira.
E agora, essa francesinha, a gente já vai levar ela pro forno, né? Esse é um prato próprio de ir pro forno. E depois a gente vai cobrir com o molho que tá ali. Mas isso, o molho já está sendo preparado, a gente mostra lá na mesa daqui a pouco. E é sempre a primeira vez. Em cada regresso a casa, Rever-te nessa altivez de milhar ferido. E pronto, está o molho feito, com cebola, alho, tomate, 3 ou 4 tomates bem maduros, faz-se o refogado, mete-se uma cerveja, aqui no norte usa-se unicamente a Superboc, passa-se muito bem passado e está aqui o molho feito. Deita-se um bocado de sal, apura-se com um bocado de piripiri, um bocado de molho inglês, um bocadinho de whisky e isto é molho à minha maneira. E fica muito bom. Pronto. ver-te assim abandonado nesse timbre pardacento, nesse teu jeito fechado de quem mói um sentimento. E agora, a melhor hora de experimentar, né? E é sempre a primeira vez. E bom apetite! Em cada regresso a casa, rever-te nessa altivez de milhar ferido na asa. E o último lugar que eu quero mostrar nesse vídeo é a Igreja da Lapa. Mas eu nem quero falar sobre a igreja em si, mas sim quero fechar aqui a história da Guerra Civil que eu contei, com uma simbologia muito legal. E eu nem preciso mais falar sobre a ligação que Dom Pedro tem com a cidade do Porto. A antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto esteve ao seu lado e ao lado da causa liberal para vencer os absolutistas. E Pedro saiu dessa guerra com a saúde muito debilitada e chegou até mesmo a apanhar tuberculose. Para se ter ideia, o Tratado de Paz foi assinado em maio de 1834 e Dom Pedro veio a falecer em setembro daquele mesmo ano. E a história conta que no seu leito de morte, ele chamou a sua filha, a rainha Dona Maria II, e disse a ela que era para colocar em testamento que o seu coração literalmente pertencia à cidade do Porto. Ele sabia que o seu corpo seria enterrado junto com todos os monarcas da sua dinastia no mosteiro de São Vicente de Fora, em Lisboa. Porém, queria que o seu coração ficasse para sempre onde ele pertencia. Então, quando ele morreu, o seu desejo foi cumprido e o seu coração foi trazido para cá. E fica repousado aqui na Igreja da Lapa, dentro de um mausoléu especialmente feito para isso. O corpo de Dom Pedro, há mais de 50 anos, foi retirado do Panteão dos Braganças e transferido para São Paulo, onde repousa na cripta imperial do Monumento da Independência. Mas o seu coração não. O coração de Dom Pedro é do Porto. São raras as vezes que abrem esse mausoléu e expõem o coração de Dom Pedro. A última vez foi em 7 de setembro do ano passado, quando pela primeira vez na história o coração saiu aqui do Porto e foi para o Brasil durante alguns dias, para a comemoração do bicentenário da independência. Depois já voltou e está novamente aqui repousado onde ele pertence. Eu fico emocionado e chego até a arrepiar com essa história, porque de alguma forma o Porto também ganhou o meu coração. Eu realmente amo essa cidade. É um lugar que eu me sinto realmente em casa. Por isso, correr aqui para mim, correr na minha cidade de coração, é tão especial. Eu acho que eu posso sair do Porto, mas o Porto nunca mais sairá de mim e do meu coração. Afinal, casa é onde o seu coração está. Esse ano foi uma prova muito dura, mas como é bom poder correr em casa.
tão modesta quanto eu. Meu Deus, como é bom morar modesto primeiro andar, a contar vindo do céu. E aqui está ela, mais uma, e cada vez mais pronta para correr. Como é bom morar